Fala, galerinha, tudo bem? Como é que você tá, hein? E a gente vai falar hoje sobre evidenciação, um dos mais importantes processos para facilitar a nossa vida na hora de resolver alguns problemas que a gente vai precisar de produtos notáveis. Bacana? E vamos lá, a gente vai falar aqui rapidinho de evidenciação, mas eu preciso fazer um remember super importante para facilitar a nossa vida, tá bom? E esse rememberzinho aqui é uma dúvida que muita gente comete sobre como é que você soma expressões algébricas, como que você subtrai expressões algébricas e assim por diante. Isso é uma matéria que você já viu a vida inteira, mas eu vou fazer um breve rememberzinho aqui para ter certeza que ninguém esquece disso. Bacana? Galera, primeiro, como é que você soma 3x com 2x? Pensa que x se chama banana. 3 bananas mais 2 bananas, quanto que dá? 5 bananas. Eu não vou escrever banana porque meu x era minha banana. 3xy mais 4xy, mas de verdade o que você olha é o seguinte, a sua expressão, a parte algébrica é igual. Então eu estou somando 3 vezes uma coisa e com 4 vezes essa mesma coisa, ou seja, dá 7 vezes essa mesma coisa. O problema que você tem que ter é exatamente aqui. Você não pode cometer esse tipo de erro, porque aqui embaixo muita gente escreve 5xy, isso está errado, não cabe. Por quê? Aqui o que você está fazendo, eu estou somando 3 bananas com 2 maçãs. 3 bananas com 2 maçãs dá quanto? Responde para mim na vida. Se eu te pergunto, 3 bananas com 2 bananas dá 5 bananas. 3 maçãs com 2 maçãs dá 5 maçãs. Mas 3 bananas com 2 maçãs, o máximo que você vai me dizer é, dá 3 bananas com 2 maçãs. Eu vou fazendo batalha no liquidificador, no máximo fazer um suquinho, parará papá e tal. Mas você não consegue seguir daqui. Você tem 3x mais 2y e para. Tem 3x mais 2y. Porque isso aqui não é 3xy. Isso aqui não é 5xy. Nada disso. Isso é 3x mais 2y. Você não consegue somar termos cuja parte algébrica é diferente. Bacana? E o mesmo raciocínio vale para subtração. 3 bananas menos 2 bananas dá 1 banana. 1 banana é a mesma coisa que eu dizer só banana. Ok? 3x menos 4xy, de novo, a parte algébrica é igual. Então eu tenho 3 bananas, perdi 4, ou seja, eu estou devendo 1 banana. Então eu tenho menos xy. E pelo mesmo raciocínio de antes, 3x menos 2y, você está subtraindo termos de partes algébricas diferentes. Você não consegue subtraí-los. Entenda, isso aqui dá um resultado, de fato dá um resultado, mas você não consegue tornar isso mais simples. Você vai continuar escrevendo 3x menos 2y, ok? Porque você tem como se você tivesse 3 maçãs e você deu 2 bananas para outra pessoa, tá? E daí? Perfeito? Sacou? Fez total sentido? Isso aqui não é. Muita gente comete esse erro. Ah, Antônio, isso aqui dá 3 menos 2, dá 1, dá x menos y. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Muita gente que diz que isso aqui dá, sei lá, menos 6xy, e também não é isso. Você não consegue sair daqui. É 3x menos 2y. Perfeito? Show de bola? Vamos para multiplicação, esse chapéu pinica para burro. 3x, vamos para multiplicação. Primeiro caso de multiplicação, 3x vezes 2x. E o da multiplicação é muito simples, né? A multiplicação, o que você faz? Você multiplica os números, depois multiplica as partes algébricas. 3 vezes 2 dá 6. X vezes x. X ao quadrado. Cuidado, gente. Não me diz que x vezes x dá 2x. Isso está errado. Tá bom? Pensa o seguinte. O que dá 2x é x mais x. Perfeito? Coloca aqui um PQPzinho, por favor. PQP significa possível questão de prova, rapaziada. Cuidado com isso. X mais x dá 2x. X vezes x dá x ao quadrado. Porque o que é um número ao quadrado? Vocês já tiveram aula de potência. Ele fez ele mesmo. Bacana? Perfeito. Aqui embaixo. 3 vezes 4 dá 12. XY vezes XY. Bom, eu posso pensar aqui de duas formas. Eu posso pensar que XY vezes XY vai dar XY ao quadrado, todo o XY ao quadrado. Ou eu poderia pensar de outra forma, pensando o seguinte. X vezes x, x ao quadrado. Y vezes y, y ao quadrado de fato dá a mesma coisa, ainda bem, certo? Se você lembrar lá das suas propriedades de potência, esse quadrado, ele se distribui aqui nessa potência. Então, realmente daria o cara da direita. Certinho? E vamos para esse terceiro caso, que é um dos mais comuns. É esse caso que você vai encontrar na vida com frequência. Que se chama operação distributiva. Quando você está multiplicando dois termos, mas dentro deles você tem uma soma.
É o que vocês infelizmente chamam de chuveirinho. E eu odeio esse nome. Mas vamos lá, não porque eu não gosto de banho, é porque o nome é distributivo, não é chuveirinho, meu filho. O que a gente faz aqui? A gente pega o primeiro cara, que é o 3x, e multiplica com cada um dos dois caras do outro lado. Depois a gente pega o segundo cara aqui, que é o 2, e multiplica por cada um dos caras do outro lado. Vamos ver como é que fica isso. 3x vezes 2y, a gente já sabe, isso dá 6xy. 3x vezes 1 dá 3x. Vou colocar a segunda parte em vermelho. 2 vezes 2y dá 4y. 2 vezes 1 dá 2. Então, quanto que dá esse cara todo? Bom, esse cara todo, eu consigo escrever ele de um jeito melhor? Não, não consigo escrever ele de um jeito melhor. A gente vai mantê-lo, porque 3x eu não posso somar com 6xy. Eu até consigo arrumar isso aqui de um jeito um pouquinho mais bonitinho, usando evidenciação, que a gente vai ver já já. Eu não consigo somar 3x com 4y, nem 3x com 2. Então, vamos deixar desse jeito. Isso aqui dá 6xy mais 3x mais 4y mais 2. Belezura? Show de bola? Tamo junto? Já é. E vamos para a divisão. Divisão a gente tem uns probleminhas bem sérios, galera. Vamos lá. Primeiro, quando você quer dividir dois termos algébricos, dois termos. Estou dividindo 3x por 2x. 3 por 2, posso dizer que dá 1,5. Eu vou deixar 3 meios. Vezes x dividido por x, rapaz. Qualquer coisa, claro, eu estou considerando aqui que o x não pode ser 0, nem o y não pode ser 0, porque senão... Ah, eu vou botar aqui para você. Você é rigoroso, meu filho. Você é rigoroso, você quer que eu bote, eu boto. Porque senão você tem um denominador 0, né? Mas sempre que você divide dois caras iguais, que não são 0, você divide ele por ele mesmo, dá 1. Ou seja, é só 3 meios. Muita gente vem e faz isso aqui, ó. Ah, Antônio, corta. Lembrem para vocês, cortar não é uma operação matemática. Não existe operação matemática, ó, chamada cortar. Você corta quando na realidade você está fazendo uma coisa, você está dando um passo para frente e um passo para trás. Você está multiplicando o cara por x e dividindo por x. Você não está mudando nada. E aí, você está fazendo uma operação que multiplica um, que não muda o resultado. E aí você corta porque você pode ignorar essa operação. Cortar não é uma operação matemática. É igual aqui embaixo, repara. Eu estou multiplicando por y e estou dividindo por y. Então isso não muda nada. Perfeito? Para ficar mais divertido, vamos botar um 6 aqui em cima. Só para ficar mais divertido. Prontinho. 6 dividido por 2, 3. E agora x ao quadrado dividido por x. Bom, você pode pensar duas formas diferentes para fazer essa divisão. Primeiro, você pode usar lá o que você sabe de potência. Repete a base, que é x, subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. Bacana, você chegou à conclusão que dá x. Você poderia pensar que x ao quadrado sobre x é x vezes x sobre x. E aí, bom, estou multiplicando por x dividindo por x, só dá o próprio x. É uma segunda forma de você pensar nisso, mas em qualquer cenário a resposta é exatamente a mesma. E qual é o cuidado que você tem que ter com a divisão? Meu Padawan guerreiro, meu Padawan querido, e eu vou colocar essa observação bem aqui. É muito comum que as pessoas queiram dividir no meio de uma soma. Se você for lembrar lá do que você aprendeu sobre expressões, você faz primeiro multiplicação e divisão, e depois a soma e a subtração. Lembra disso? Perfeito. E aí sempre tem um abençoado do Senhor, um abençoado querido, que vem e faz isso aqui. O que o abençoado vem e faz? Adeus, adeus. Isso aqui está completamente errado. Ok? Isso está completamente errado. Porque primeiro você tem que fazer, o que você está dividindo não é esse cara por esse cara. Você está dividindo o termo xy mais 2x pelo termo y. Quando você faz esse cara aqui, você está cometendo um erro grave. E aí você vem e diz que isso aqui dá 2x. Quer dizer, 3x na realidade, né? O camarada vem e diz que isso dá 3x. X daqui com 2x daqui dá 3x. Isso está errado. Porque para pensar comigo um pouquinho. Se eu pegar essa fração, eu poderia escrever essa fração aqui, separar em duas, né? Eu poderia botar xy sobre y e 2x sobre y, né? Posso separar a fração. Desse lado aqui, sim, eu estou dividindo o termo xy por y, dá x. E aí o que eu tenho? X mais 2x sobre y. Isso aqui está certo. Padrão, querido. Isso aqui está certo.
Mas isso aqui está completamente errado. Porque repara o que eu fiz. Eu primeiro separei a fração, para depois fazer a divisão. Ah, Antônio, mas vale a pena? Depende do exercício que você está fazendo. Às vezes isso pode ser uma coisa boa, pode te ajudar. Às vezes pode ser uma coisa ruim, pode não te ajudar. Tá bom? Mas nesses casos aqui, tem um tipo de coisa muito bacana que a gente pode usar, que se chama evidenciação para ajudar. Eu vou pegar um exemplo bem parecido e vou colocar aqui embaixo. xy mais 2x, mas ao invés de dividir por y, eu vou dividir por x agora. O que consiste na evidenciação, galera? Primeiro, lembre que você só pode simplificar quando você está multiplicando. Eu tenho multiplicações em cima, multiplicações embaixo. A parte bonita da evidenciação é que você é capaz de transformar somas em multiplicações. Eu consigo pegar um cara desse tipo, que eu não poderia simplificar. Eu consigo fazer uma evidenciação para, de alguma forma, conseguir simplificar para que tudo que eu tenho em cima seja produto. Tá? Como assim, Antônio? O que você quer dizer? Repare que aqui, nesse caso, eu tenho uma soma desse termo com esse termo. Eu tenho uma soma desse cara com esse cara. E o que eu vou fazer? Eu vou usar o mesmo raciocínio que a gente usou aqui de distributiva. Como assim? Eu vou perceber o seguinte, olha o que eu tenho, o y como sendo um termo comum entre os dois. Então eu vou colocar y vezes. E vou botar alguém dentro do parênteses. Para fazer o mesmo raciocínio de chuveirinho, que não é chuveirinho, que vocês já compreenderam ali atrás. Y vezes quem dá 2xy. Bacana, 2x, né? Y vezes 2x dá 2xy. Y vezes quem dá 3yz? 3z. E olha que interessante. Antes eu tinha uma soma de dois caras vermelhos aqui. Agora eu tenho um produto desse cara preto com esse cara em preto. Eu tinha uma soma de coisas e transformei em um produto de coisas. Entende como isso é bacana? Isso vai ser muito útil pra gente nesse exemplo de baixo. Vamos só fazer mais um caso desse. Olha aqui pra cima. O que eu tenho em comum entre os dois termos? Eu tenho o 6 e o x, então eu vou colocar o 6x em evidência. 6x vezes quem dá 6xyz? YZ. 6x vezes quem dá 6x? 1. E de novo, olha que bacana. Eu tinha uma soma de caras em vermelho, eu tinha uma soma de dois termos, e eu transformei num produto de esse cara com esse cara. Quando eu enxergo o parêntese como uma coisa só, eu passo a enxergar um produto de duas coisas. Uma dúvida que é muito comum que a galera pensa é o seguinte, Antônio, eu só posso botar em evidência os termos que eu estou vendo como comuns? Não. Você está vendo um 17 aqui em cima, meu filho? Não, não tá. Mas eu posso botar um 17. Você está vendo um W em evidência ali? Não. Então eu vou botar um W aqui. Imagina que W aqui é um número diferente de zero para fazer o que eu estou fazendo. Então eu vou botar isso aqui, vou botar um 17W em evidência. Antônio, por que 17W? Porque sou eu que estou escrevendo, eu escolho. Por isso. Mas eu não preciso botar em evidência uma coisa que está ali. Só que é claro, ao invés de você tornar o problema mais simples, na maior parte das vezes, quando você faz isso, você torna o problema mais difícil. Porque pensa, 17W vezes quem? Dá 2xyz. Bom, a resposta é 2xy dividido por 17W. Eu falei 2xyz, né? Foi mal. Porque quando eu multiplico esse cara por esse cara, o que está aqui corta com o cara que está de baixo, dá 2xy. 17W vezes quem dá 3yz? 3yz dividido por 17W. Então, de fato, eu posso botar em evidência um cara que não está em comum. A diferença é o seguinte, vamos lá, isso aqui está bem mais difícil do que está ali em cima. Repara que aqui embaixo, ó, vamos pegar embaixo. O y não é um termo comum, mas eu poderia botar 6y em evidência, tranquilamente. 6y vezes quem dá 6yxz. Bom, seria xz, certo? Dividido por y. Porque observa que quando eu multiplico 6y por 6xz sobre y, o y corta com y, sobra 6xz. Certo? 6... Na verdade não, dá só x aqui, foi mal. Perdão, erro de conta. Erro de conta. Vamos para o outro lado, porque 6y vezes x dá 6xyz. Mas olha para o outro lado. 6y vezes quem vai dar 6x? X sobre y. Porque quando eu multiplico 6y por x sobre y, o y vai embora com y, sobra 6x. Agora sim tá certo. Então, de novo, eu posso botar em evidência um cara que não é comum. Não é um termo comum entre os dois. Só que a questão é que isso me ajuda bastante, né? Às vezes ajuda, às vezes não. E olha por que a evidência é importante. Porque olha o que a gente tem desse lado. No termo de cima eu tenho um x em comum. Então eu vou botar o x em evidência. X vezes quem dá xy? Y.
X vezes quem dá 2x? 2. E olha que bacana. Em cima eu tenho um produto de dois termos. Embaixo eu tenho um termo só. Que tal? Eu não tenho soma acontecendo aqui. Eu tenho um produto desse cara em preto por esse cara em preto, sendo dividido por outro cara. Então eu só tenho produtos e divisões. Posso simplificar. Por um motivo, x dividido por x dá 1. E só me sobra y mais 2. Então, olha que bacana. A evidência é muito útil para transformar uma soma, que eu não conseguiria simplificar aqui, mas eu conseguiria enxergar uma simplificação aqui, talvez, em produto de duas coisas para que o processo de simplificação fique mais fácil. Isso é muito útil, especialmente em problemas de EPICAR do Colégio Naval, que eles pedem para você simplificar alguns produtos notáveis meio estranhos. A evidência é um termo poderosíssimo para isso, o processo de evidenciação. Perfeito? Bacana? Tudo compreendido? Um beijo para vocês e até a próxima!